E agora a gente vai para a Covid no mundo, para entender um pouquinho o que está acontecendo pelos países. Lembra que eu falei em várias lives por aqui, no começo do mês de março, que a Europa tinha se fechado, feito lockdown e estava controlando o vírus? A maioria dos países? Então, vamos voltar a ver onda de contágio. Isso aqui são os casos em azul, primeiro, na Itália, que passou pelo quê? Uma terceira onda agora. Eles tiveram a primeira, no começo do ano passado, Lombardia, aquelas graças todas que a gente viu. A segunda no inverno agora, que pegou o país todo. Fecharam, fizeram lockdown, controlaram os casos e agora abriram de novo, porque os casos estavam controlados. O que aconteceu? Os casos voltaram a subir. Encheu o UTI de novo, Lombardia no desespero de novo, leito faltando de novo. Agora fizeram outro lockdown para poder controlar e os casos estão caindo de novo. Por quê? Porque o vírus não vai embora. O controle é dinâmico, você consegue resolver a situação agora, mas se você abre mão do combate ao vírus, ele volta, os casos voltam a subir. A Alemanha controlou super bem, tenho elogiado eles direto por aqui. Teve uma onda mais controlada no começo do ano, quase perdeu a mão no inverno, beleza, voltou a reabrir. Casos voltaram a subir. Canadá está vacinando como poucos. Tem 9 doses de vacina por canadense, ótimo. Mas enquanto isso, enquanto não vacinou todo mundo, abriu de novo. O que está acontecendo já? Os casos estão subindo. E aqui em roxo, só para a gente curtir, o que é uma estratégia que não funciona, é a Suécia, que apostou na imunidade coletiva mais do que outros países, deixou as pessoas circularem. Tem cidadãos com carro, que vivem individualmente, quase 70% dos suecos vivem ou não dividem com outras famílias, ou é a sua família ou é sozinho. Então tem uma série de privilégios, 70% ou 40%, mas é um número muito mais alto do que o Brasil, do que qualquer coisa que a gente pode ter por aqui. Tem condições de fazer isolamento, manter as pessoas distantes umas das outras e mesmo assim tiveram a primeira onda, que foi muito mais longa do que o resto da Europa, porque afinal não fizeram o controle que os outros países fizeram, tiveram a onda de inverno agora, os casos caíram e o que está acontecendo agora? Tem imunidade? Tem proteção? Tem imunidade coletiva? Não. Tem casos subindo de novo e tem em Uppsala a variante P1 vinda do Brasil gerando casos também. Então a gente pode esperar inclusive uma subida boa aí com eles abertos, com isso tudo acontecendo. Então fechou, controla, abriu de novo, abriu demais, deixou as pessoas circularem demais. Qualquer país aqui, os casos voltam. Estados Unidos, que eu elogiei na live do dia 16 de março, falei, não, fecharam, fizeram máscara, apertaram vacinação, aumentaram o distanciamento. Olha o que está acontecendo agora. Controlaram bem os casos, aí a gente chega na fase do, opa, já passou, reabre, as pessoas deixam de usar máscara, começam a se encontrar, começam a se aglomerar, e o que começa a acontecer de novo? Os casos voltam a subir. E agora, nos Estados Unidos, esses casos estão subindo com a variante B117, que é aquela que começou a circular no Reino Unido, que é mais transmissível, os casos estão subindo mais rápido, em algumas cidades já começa a faltar leito. A diretora do CDC já foi na TV hoje falar, pelo amor de Deus, fiquem em casa, a situação já é preocupante e a gente vai perder muita vida se não se controlar até ter mais vacinação. Então, os Estados Unidos estão batendo 3, 4 milhões de vacinas aplicadas por dia, já estão chegando em quase 20% da população imunizada, já estão distribuindo vacina para quem tem menos de 40 anos em alguns estados, o que me dá uma inveja tremenda, mas abriram demais. E o que começa a acontecer? Os casos voltam a subir. Então, adianta a gente ficar só focado em vacinação, falar que comprou vacina, garantiu 500 milhões de doses para os brasileiros e não fazer fechamento? É isso aqui que a gente vai ver, se a gente não controla o vírus. Vacina é fundamental para salvar vidas, vacina é fundamental para aliviar o sistema de saúde, mas as vacinas sozinhas não controlam o vírus, principalmente no processo de vacinação, mesmo se ele for rápido. Para dar um outro exemplo, olha o que acontece em Portugal e no Reino Unido. Tiveram o surto do inverno, 2 inclusive, fizeram lockdown, ainda estão em lockdown, olha onde os casos estão. Não é vacina aqui que está controlando o vírus, é fechamento. Reino Unido começou a abrir agora, já tem pessoas se aglomerando, Portugal começou a abrir agora, começa a abrir depois da Páscoa, logo mais vai ter gente se aglomerando, você pode esperar daqui a pouquinho o vírus voltando a fazer uma subida aqui e vão ter que continuar alternando abertura e fechamento para poder controlar a doença, apesar de estarem distribuindo vacina. Essa é a terceira onda que eles já esperam e estão vendo na Europa e em outros lugares, que é o que a gente pode emendar com a nossa onda de agora, se a gente não fechar e não controlar o vírus.
E aí 2 exemplos mais próximos da gente na América Latina para mostrar as 2 coisas que o Brasil tem combinadas agora. Esse aqui é o Chile, teve um surto seríssimo no ano passado, controlou mais ou menos a situação, voltou a ter casos subindo, meio que junto com o Brasil, fechou, controlou esses casos, eles começaram a diminuir e apertaram na vacinação, falaram vamos vacinar os chilenos. Então em números absolutos, aliás, até em números absolutos, eles chegaram a passar o Brasil em alguns dias, 500, 600 mil doses de vacina distribuídas para uma população muito menor, já estão chegando em 1/3 da população vacinada no país, mas abriram cedo demais, deixaram as pessoas se aglomerar. O que vai acontecer? Os casos vão subir. E se você entra em contato com o vírus, principalmente entre a primeira e a segunda dose, ou antes da segunda dose fazer efeito, ainda tem o problema de que a vacina não vai estar te dando toda a proteção que ela poderia dar, que não é absoluta, mas nem isso vai dar para contar com, e os casos lá estão subindo, apesar da vacinação. Então o que o Chile precisa, o que os Estados Unidos precisam, o que outros países que estão vacinando mais do que o Brasil precisam fazer também? Fechar. Distanciamento, fechamento, lockdown em regiões mais críticas, talvez tenham que fazer, apesar da vacinação. Tá? E o que a gente tem para ajudar o Brasil aqui a ficar mais no problema ainda, esse aqui é o Uruguai. O Uruguai passou o ano de 2020 inteiro numa boa, e agora teve um surto de casos e perdeu o controle do número de casos deles por lá. Se eu colocar relativo à população, eles vão estar bem mais próximos do Chile do que aqui, porque a população é menor. Por que o Uruguai está assim? Sabe onde começou esse surto aqui? E que vírus é esse que está causando esses casos? Esse surto começou na fronteira com o Brasil. E o vírus que está causando isso é a P1, que já toma conta dos casos no Brasil. E isso é o que acontece quando um vírus mais transmissível entra numa região que estava com relativo controle em cima do que estava fazendo. Isso aqui é o que acontece, você perde o controle. Porque o ideal é não fechar tudo o tempo todo, não ficar ao máximo fechado, não ficar segurando todo mundo em casa mais do que o necessário. Você abre e segura o número de casos dentro de uma constante. Foi isso que o Uruguai conseguiu fazer o ano inteiro. Mas se você tem uma variante mais transmissível, o seu fechamento ou ele aumenta, ou ele fica mais severo, ou você perde o controle dos casos. Tanto o Uruguai quanto o Reino Unido tiveram essa mesma subida depois de uma variante mais transmissível. O Uruguai tem uma que o Brasil mandou. Então, quando o pessoal fala que o Brasil pode ser o celeiro de novos casos no mundo, o celeiro de variantes mais transmissíveis e outras coisas, é porque o pesadelo de muitos países é passar pelo que o Uruguai está passando agora, que estava tudo bem, tudo controlado até o vírus que a gente cultivou aqui chegar lá e fazer eles perderem o controle dessa forma. Então, mesmo um país que estava controlando bem, quando tem que lidar com uma variante mais transmissível como nós temos que lidar, teria que ter fechado mais do que eles estavam fazendo até aqui. Como eu disse, controle da Covid é uma coisa dinâmica. Você pode estar bem hoje e estar ruim amanhã, ou você pode estar ruim hoje e melhorar amanhã se você fecha na hora certa, faz o controle certo. Então não adianta contar só com vacina, precisa de vacina e fechamento, especialmente se você tem uma variante mais transmissível, que é o que a gente tem aqui no Brasil, e absolutamente não é o que o Brasil está abordando, falando ou fazendo para combater. A nossa conversa está girando em torno de vacina, no máximo máscara e alguma outra coisa, e boa sorte para quem estiver ficando doente.